Cara, até hoje tem muita gente que se confunde quando vai fazer orçamentos para construir com os nossos blocos de concreto celular. Muita gente acha que é só comparar o valor do bloco com o valor do tijolo normal ou do bloco cimentício que você usaria na sua construção. Mas não é tão simples assim. Vários fatores precisam ser levados em consideração, como as formas que você vai utilizar para fazer as estruturas, o embutimento de todas as instalações, a argamassa de assentamento, e a gente consome 90% a menos em comparação com o tijolo cerâmico. Então, para tentar te ajudar a entender definitivamente como funciona essa conta, eu decidi gravar esse vídeo onde eu vou te mostrar um comparativo bem objetivo de uma obra real que está sendo executada no método tradicional e como seria se eu estivesse fazendo essa obra com o método construção celular. Então, se você quer ver esse comparativo aqui comigo agora no computador, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai começar agora. Então tá aqui, essa planilha eu peguei com um amigo meu que costuma fazer obras e financiar pela Caixa Econômica. Então toda essa planilha tá com o preço de referência Sinapel, que é a tabela de referência de preço da construção civil da Caixa Econômica. E antes de começar, já deixa um legal aqui embaixo, porque isso vai me ajudar demais a divulgar esse trabalho. Eu tenho certeza que muita gente precisa saber dessa informação e a única forma dessa informação chegar a essas pessoas é se você me ajudar a divulgar esse vídeo. Então deixa um legal aqui embaixo, porque eu tenho certeza que essa informação vai te ajudar e pode ajudar muita gente também se elas tiverem acesso a ela. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, porque se você deixa para depois, você acaba esquecendo, e se você esquece, você não vai ser notificado sobre os próximos vídeos que a gente vai postar. E olha que vai vir muita coisa bacana por aí. Vale muito a pena você estar inscrito e com o sino ativado para ser notificado toda vez que a gente postar um novo vídeo. Beleza? Então essa é a planilha que eu tenho para te mostrar, é uma planilha real, é uma obra real que está sendo executada agora. Preço de referência, ó, agosto de 2022, então é um preço bem atualizado, é bem recente esses valores. E essa obra aqui, ela totaliza R$119 mil, está aqui o valor total, R$119.838,36. E aí, para tentar te explicar como é que funciona uma correta comparação de custos entre o método que utiliza os blocos de concreto celular e o método tradicional, que você pode usar tijolo cerâmico ou qualquer outro tipo de bloco para executar, é importante analisar vários indicadores, vários serviços que incluem na execução da estrutura. Não é simplesmente você pegar quanto eu vou gastar de tijolo e pegar essa mesma área e ver quanto eu vou gastar de bloco. Ah, esse é mais caro, esse é mais barato. Você não vai conseguir chegar num comparativo realista dessa forma. Então, com base nessa planilha, a gente vai fazer agora um estudo. Eu já fiz, na verdade, uns cálculos, eu vou só te apresentar para você entender como é que funciona. Então, vê bem, aqui eu tenho a planilha, ó, original dessa casa que está sendo construída. É esse projeto aqui, ó, é um projeto bem simples, ele tem pouco mais de 50 metros quadrados, então ele tem uma sala de jantar aqui, ó, jantar e estar, tem uma cozinha, tem 2 quartos e 2 banheiros. Isso aqui tem uma suíte, ó, bem simples. Eu tirei todo esse muro no orçamento, aqui no orçamento, ó, estava incluso o muro também, eu tirei o muro, porque para a execução do muro tem a estrutura do muro, tem os pilares, tem as vigas, então isso ia complicar um pouco os cálculos, então eu deixei puramente a casa, só o valor da casa, essa casa aqui, ó, desse projeto, beleza? Então a planilha, ó, totaliza R$119.838,36. E aqui tem os macro itens, ó. Só de serviços preliminares, essa obra gasta R$13.805,86. Tá aqui todos os itens, ó. Despesas administrativas, limpeza, reto escavadeira para nivelamento, escavação, tem tudo aqui os serviços preliminares. Então aqui, ó, você tá vendo uma aba escrita tradicional, que é a planilha original que foi utilizada, está sendo utilizada nessa obra real. E aqui a gente tem a planilha celular, que é a planilha que eu calculei com base no projeto dessa casa. Caso a gente fosse construir com os blocos de concreto celular, essa seria a situação que a gente teria de custos. Então, começando do começo, lógico, é sempre bom começar do começo. Nos serviços preliminares eu não alterei nada. Se você ver aqui no celular, ó, é o mesmo valor, R$13.805,86, o mesmo valor daqui. Eu não mexi nesses serviços preliminares porque eu não conheço o terreno, eu não conheço a infraestrutura que a gente vai ter lá para trabalhar, então eu preferi deixar esse valor constante para a gente não influenciar no resultado da análise que a gente quer, que é analisar a execução da obra utilizando os blocos de concreto celular. E aí a gente vai para a infraestrutura, que pelo que eu entendi, essa infraestrutura compreende os itens da fundação dessa casa. E
E aí sim, eu ajustei de acordo com o nosso método. Então, se você vai construir essa fundação conforme está aqui detalhado na planilha, o valor seria R$ 5.024,58. E construindo com os nossos blocos, depois de atualizar itens, quantidades e valores, R$ 4.213,57. O que é que significa essas cores aqui? O amarelo é o que não se alterou. Então, por exemplo, o laço de concreto, que é o concreto magro que vai embaixo da fundação, eu não mexi nisso, né, que é uma coisa padrão, é 5 centímetros, independente do método. Esse concreto magro seria feito do mesmo jeito, então a quantidade é a mesma, o valor é o mesmo. Eu marquei de amarelo e são os itens que não tiveram alteração. Os itens verdes são os que tiveram alterações positivas, quer dizer, reduziu o valor. Você vê aqui que tem item zerado, esse aqui também reduziu o valor. E o item laranja é o item que aumentou o valor. Então você vê que todos esses itens aqui da fundação, a gente tem serviços que não se alterou o valor, é o mesmo valor em relação ao método tradicional e o nosso método com bloco de concreto celular. Tem vários serviços onde reduziu, onde a gente conseguiu economizar, e tem um serviço onde a gente aumentou, ficou mais caro, e um compensa o outro. No final das contas é mais econômico fazer a fundação para construir com os nossos blocos de concreto celular. A diferença dá em torno de R$ 800, mais ou menos R$ 800. E aí a gente vai para a superestrutura, a superestrutura da fundação para cima. Então aqui tem os pilares, as vigas, a laje, toda a estrutura que suporta e segura o peso da construção. Então aqui mais uma vez você vê que tem vários itens que tiveram alteração positiva. Ó. Esses itens aqui zeraram. Por que esses itens zeraram? Aqui, ó, armação de pilar ou viga de estrutura. Então eu peguei a armação das vigas e coloquei toda aqui dentro, ó, desse item aqui. Eu não vou usar ferro 5.0 porque geralmente a gente utiliza a coluna pronta para fazer essas vigas. Então é zero armação. Forma, eu acho que você já sabe que a gente não utiliza forma de madeira no nosso método, então forma é zero, mais uma vez a gente zerou. Montagem e desmontagem de forma também é zero, a gente não usa nada de madeira no nosso método construtivo. E aí quando a gente vai para o concreto, o concreto, esse é só o concreto para os pilares, aumentou, então eu marquei aqui de laranja. A armação para pilares e vigas também aumentou, marquei aqui de laranja, e a armação para pilar de 5.0 aqui é 5.0, aqui é 8.0, os valores são diferentes, ó, também aumentou. Esses três itens aumentaram em relação ao tradicional. O tradicional são esses itens aqui, ó, 1.200, 212, 1.440, aqui aumentou todos, né? Armação de pilar 5.0. 5.0 também aumentou, tá vendo? Porém, como a gente zerou, por exemplo, eu tirei aço daqui e coloquei aqui dentro. Então, essa quantidade de aço aumentou, porém essa aqui zerou. Então, no final das contas, um vai equilibrar o outro. E aqui embaixo a gente tem mais alguns itens, ó, que também tiveram um resultado positivo, né? No lugar das formas de madeira, eu coloquei os blocos canaleta, que são os blocos que a gente usa para fechar laje e para fazer o fechamento das vigas, tanto em paredes internas quanto externas. Então calculei aqui, ó, daria 76,7 blocos canaletas ao custo de R$ 8,00. Isso é uma variação positiva em relação à forma, que aqui nesse item aqui tinha forma de madeira. Ó. Aqui, ó, forma de madeira para vigas, R$ 1.440 de forma de madeiras para vigas, onde agora a gente vai gastar 613 com blocos canaleta. E aí eu botei a execução do assentamento das canaletas, que dá mais 306, contra a execução das formas, ó, montagem e desmontagem de forma, 2.194. Então só no item de forma, só em eliminar madeira da nossa construção, você já vê uma economia enorme na sua construção, só em você ter tirado o uso de madeiras para a construção das estruturas. Continuando, a gente tem mais itens aqui, ó. Esse daqui também reduziu, e é o concreto para as vigas. Aqui é só vigas, aqui é só pilares. As formas, mais uma vez eu zerei, ó. A gente não usa forma de madeira, não monta e desmonta forma de madeira. E a laje, esse item de laje aqui já inclui tudo, nervura, bloco de EPS, o concreto também, ó, tá tudo incluído aqui, ó. Enchimento mais capa, 8+4. Só não inclui a forma da laje está aqui em cima, que eu zerei porque a gente está usando a canaleta como forma da laje. Então o valor da laje não se altera, o valor da laje é o mesmo, considerando o método tradicional. A única forma que a gente economizou na laje foi as formas de fechamento que a gente está fazendo agora com as canaletas. Essa armação de laje de estrutura já estava zerada, ó, no orçamento tradicional já era zero, então ela permaneceu zero. Quando a gente totaliza, ó, o valor da superestrutura inteiro
dá um total de 18.514,02 utilizando o nosso método construtivo, contra um total de R$ 24.391 no método tradicional. Então aqui você já vê uma diferença bem maior, mais ou menos R$6.000, acho que quase R$6.000 de diferença do método tradicional para o nosso método construção celular. E aí a gente vai para as paredes e painéis, ó, reforçando que eu tirei o muro, esses dois itens aqui são os itens do muro, então eu tirei, ficou só a alvenaria da casa, verga contra verga, é basicamente isso, vergas e contra vergas. Então aqui daria um total de R$ 13.029,59 contra R$ 13.255,14. Então, vergas e contra vergas eu não alterei, ficou a mesma coisa, portas e janelas não vão mudar. A única coisa que mudou foi o item de bloco de concreto celular, né? A quantidade é a mesma, mudou o valor, lógico. E no lugar de assentamento de tijolos, ó, blocos cerâmicos de R$ 919,19, a um total de R$ 12.236, passou a ser blocos de concreto celular, um total de R$ 2.462. Então a diferença é muito pouca. Por que a diferença é tão pouca? Se o valor do tijolo cerâmico é muito mais baixo em comparação ao valor do bloco de concreto celular. Porque o tijolo cerâmico, o material é baratinho, o tijolo é baratinho, porém o processo de execução é muito oneroso, né? Gasta muita mão de obra, gasta muita argamassa de assentamento, tem muito desperdício, se quebra muitos tijolos nesse processo executivo. E quando a gente vai para os blocos de concreto celular, o desperdício é praticamente zero, é muito pouco, quase nada, dependendo de como você conseguir otimizar a sua construção. O consumo de argamassa é mais de 90% a menos, em torno de 92% a 93% a menos de consumo de argamassa em comparação com o tijolo cerâmico, e a execução é em média 5 vezes mais rápida. Então você economiza muito na mão de obra. Quando você contabiliza o valor do metro quadrado, isso aqui é o valor do metro quadrado, com o nosso bloco de concreto celular está em torno de R$ 76,00, R$ 75,25 a execução do metro quadrado com ele. Enquanto com os tijolos cerâmicos, na planilha original tinha R$ 74,87. Então a diferença é de R$1 e pouco, não dá nem R$2. É praticamente a mesma coisa. Apesar do valor do tijolo ser muito mais baixo em relação ao bloco de concreto celular, quando você contabiliza todo o processo de execução e assentamento das paredes, o bloco de concreto celular se equipara ao valor ao tijolo cerâmico. Beleza? Deu para entender? E aí daqui para baixo, ó, são basicamente os acabamentos, ó, esquadrias. Eu não fiz análise de acabamento porque não vai mudar nada se você subir a sua casa com tijolos cerâmicos. Você vai botar o mesmo reboco. Claro que com bloco de concreto celular o reboco reduz um pouco, fica mais fino, né? Mas você vai ter que botar reboco, você vai ter que botar cerâmica. Se você for botar gesso liso direto no bloco, seja bloco cerâmico ou bloco de concreto celular, também vai. Porta vai botar, janela vai botar, vaso sanitário, tudo isso vai botar do mesmo jeito. Então não é interessante para a gente não alongar demais esse vídeo aqui. O interessante é a gente avaliar como é que fica o resultado da estrutura, beleza? Então vou fazer aqui um pequeno comparativo aqui só para a gente ter ideia. A gente sabe que nos serviços preliminares não teve alteração, então eu vou pegar aqui o valor da infraestrutura, deixa eu colocar aqui na planilha do bloco celular, vou botar aqui do lado. Aqui do lado o valor da infraestrutura, vou botar o valor da superestrutura, cadê? Superestrutura, vou botar aqui de lado, deixa eu ver aqui, só para a gente conseguir comparar mais fácil. E vou botar o valor das paredes e painéis. Paredes e painéis vai para a planilha celular, ok? Então se a gente fizer uma coluna de desvio, vou fazer uma coluna de desvio aqui, ok? Vou fazer uma coluna de desvio. Subtrair um do outro, esse aqui, primeiro o original. O custo de construção com método tradicional menos o nosso custo. Diferença de R$ 811, e aí eu vou para aqui para superestrutura, diferença de R$ 5.877, e aqui a diferença de menos 225. Então, de acordo com esse cálculo da gente, a gente está gastando mais fechando paredes e painéis com bloco de concreto celular, diferença a mais é R$ 225, porém a gente economiza muito na estrutura, superestrutura, R$ 5.887, e na infraestrutura, que é a fundação, R$ 811. Quando a gente totaliza isso, deixa eu totalizar isso aqui, vou botar aqui, igual a esse, mais esse, mais esse, olha que interessante, R$ 6.462,79 de economia, considerando só a estrutura, tirando todos os serviços preliminares e todos os acabamentos. A gente sabe que fora essa estrutura, a estrutura que ergue a casa, os fechamentos, que são esses itens que estão inclusos no estudo, a gente sabe que com os blocos de concreto celular vai se economizar muito também na execução das instalações embutidas, os conduítes,
todas as tomadas, todos os interruptores, as lâmpadas que já vão embutidas nos blocos. Você não vai precisar quebrar, rasgar a parede como se faria na alvenaria de tijolos tradicionais. Assim também como as instalações de água, as instalações de esgoto, que já ficam embutidas dentro das paredes. Então a gente ganha muito tempo também nas instalações, trabalhando com os blocos de concreto celular, mas eu não quis adentrar nesses itens porque aqui não está tão claro. Ó. Se a gente for para instalações, ó, pisos, acabamentos, sistemas elétricos, ó. Aqui tem eletroduto PVC flexível, tem 100 metros de eletrodutos, mas eu não vi a execução desses eletrodutos. Onde é que tem aqui o serviço de quebrar a parede, de embutir os eletrodutos, de fechar de massa, o tempo que se gasta fazendo isso, o entulho que se gera fazendo isso, o material que se gasta, a argamassa e tudo mais, não tem incluso aqui. Então não adianta a gente fazer uma análise desse nível aqui, porque a gente não vai conseguir confrontar muita coisa em relação ao método construção celular. Mas aí você já sabe que ganha muito tempo também no embutimento das instalações, tanto elétricas quanto hidrossanitárias. Então só por isso aqui que eu te mostrei até agora, R$ 6.462,79 de economia. E além disso, você teria um melhor conforto térmico no seu ambiente, melhor conforto acústico, menor taxa de infiltração, tanto por capilaridade como qualquer outro tipo de umidade que venha da face externa da sua estrutura para dentro. Então é uma série de benefícios que você tem em construir com os blocos de concreto celular e além de tudo isso, uma economia muito considerável, muito interessante, que a gente teria se tivesse construindo esse projeto aqui com os blocos de concreto celular, ao invés de estar construindo no método tradicional. Beleza? Então era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa informação. Não esquece de compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que vai construir e que precisam ter o conhecimento adequado para poder fazer um bom comparativo de custos quando for fazer o orçamento da sua construção. Ok? Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.